neuronal que vai levar a dor, também leva o prurido. No caso, as fibras C são fibras amielinizadas e correspondem a... Elas não dão uma noção boa, bem topográfica de onde está o problema, de onde está o estímulo. No caso das fibras C, 95% são responsáveis, estão sendo utilizadas para dor, enquanto que 5% está para prurido. Então, uma parcela bem pequena. Prurido, o que é isso? Você já não consegue dizer exatamente onde é que está o estímulo, e como vocês podem ver aí ao lado, olhando as substâncias mediadoras. São vários estímulos diferentes, então é difícil você dizer o que é que está estimulando. Então, é difícil dizer o que está estimulando, aonde está estimulando, e você ainda tem algumas formas de inibir esse estímulo. Como assim? É só lembrar, quando a gente tem uma coceira, o que é que a gente faz para poder passar a coceira? A gente coça. Coçar é o quê? É agredir um pouco a pele, é causar um pouco de dor, e com isso eu estimulo as fibras C, ou seja, 95%. Dá dor, fibras C dá dor, 95%. E elas acabam inibindo a sua sensação de prurido, inibe os 5%. Bem introdução bem inicial aí para vocês. Pode passar, Jéssica. Agora nós vamos iniciar com o nosso primeiro caso clínico. Imagine que vocês são médicos recém-formados, estão no seu primeiro dia na UBS, e esse é o primeiro paciente que chega para você atender. MSA, masculino, de 6 anos, natural e procedente de Natal. Chega à consulta na UBS acompanhado da mãe. A mãe dele relata uma coceira nos braços e pernas da criança há 1 ano. Refere também o prurido em face, em fossa cubital e fossa poplítea bilateralmente. Inicialmente, esse prurido era muito leve e está se intensificando nas últimas semanas. Ele teve alguns períodos de melhora espontânea, que o prurido cessou ou diminuiu, mas que logo depois retornava. Associado a esses pruridos também há lesões eczematosas e crostas, e há 2 dias acordou com um pequeno sangramento na perna esquerda. Pode passar. A mãe vem muito preocupada, falando para você que o filho não dorme bem e apresenta muita sonolência diurna, atrapalhando nas atividades diárias. Relata que observa o filho coçar as lesões constantemente, inclusive durante o sono, por vezes acordando pelo prurido. Ela chega e coloca uma caixinha em cima da sua mesa e fala: esse é o remédio que eu utilizo esporadicamente, que quem recomendou foi minha vizinha, e que quando a criança usa esse medicamento, há uma pequena melhora do prurido, mas que não cessa totalmente. E agora, o que vocês pretendem fazer? Qual que é o próximo passo? O que vocês querem perguntar para essa mãe e para essa criança? Falta algum dado da anamnese que vocês queiram complementar? A sequência básica da anamnese. O que vem depois dessa pequena história? Exatamente, histórico familiar. Pode passar, Jéssica. Então, de antecedente pessoal patológico, a criança tem uma rinite alérgica, asma em uso de Alenia, que é a budesonida mais formoterol, e é alérgico à dipirona. Na família, o pai é asmático, a irmã possui rinite alérgica e alergia à proteína do leite da vaca. A avó era asmática e apresentava um prurido não tratado que não sabe informar o que causava esse prurido. Pode passar, Jéssica. Ao exame físico, vocês notam que está em bom estado geral, normocorado, anictérico, cianótico. Você nota uma hiperemia de conjuntiva acentuada e a presença da dupla prega de Denis-Morgan. Vocês conhecem essa dupla prega aqui? Essa dupla prega de Denis-Morgan é muito comum em pessoas com atopia e alergias. O resto do exame físico, a ausculta cardiovascular, pulmonar e abdominal está tudo normal. Pode passar. E vocês notam as lesões de pele na criança, que são essas. De acordo com essa história e essas lesões de pele, o que é que vocês pensam? Qual que é a hipótese diagnóstica?
dermatite atópica, dermatite atópica, muito bem. Pode passar, Jéssica. Pronto. Diagnóstico, então, está fechado em dermatite atópica, muito bem. A dermatite atópica é uma doença inflamatória crônica da pele, que é muito prevalente na UBS. Lesões de pele na unidade básica de saúde são talvez a principal causa, uma das principais causas de atendimento, e é muito comum nessa idade inicial, nas crianças. Pode passar. Ela geralmente vem acompanhada por essas lesões de pele e está associada a prurido intenso. O principal sintoma dessa criança vai ser o prurido. Ela está relacionada a uma disfunção da barreira da pele, que tem uma disfunção do extrato córneo, que é uma camada da epiderme, mais na frente eu vou mostrar. Uma desregulação do sistema imune, está relacionado também a reações alérgicas na criança e história familiar de atopia. O quadro clínico se evidencia por xerose, liquenificação, lesões eczematosas, o prurido muito intenso, que é o principal sintoma, é o que vai trazer o paciente reclamando, se não forem as lesões de pele, mas ele vai reclamar principalmente do prurido. Está relacionado nessa idade precoce nas crianças e pode ser crônico e intermitente. De exames laboratoriais, você vai ver uma IgE aumentada, pode ver uma IgE aumentada ou normal, eosinofilia, também tem relação com infecção do Staphylococcus aureus, nem sempre vai ter essa infecção, mas por vezes pode ter uma superinfecção. E sempre não. Algumas vezes pode ter histórico familiar e pessoal de atopia. É bem comum essa história. Aqui vocês podem ver uma imagem mostrando a fisiopatologia dessa doença. Tem defeitos, o principal defeito vai ser um defeito de barreira na camada córnea, do extrato córneo da epiderme, por uma deficiência nos genes que vão fazer a produção da proteína filagrina, CLDN1 e SPINK5, vai ter uma deficiência dessa barreira. Isso vai fazer com que tenha maior contato com alérgenos e irritantes e também fazer uma maior perda de água pela pele. Além disso, vai ter, através de células imunomediadoras, vai ter aumento de eosinófilos, basófilos, mastócidos, uma resposta TH2 aumentando IL4, IL10 e IL13, isso aumenta a inflamação, aumenta IgE e também tem aumento de interleucina 31, que está muito relacionada ao prurido. A interleucina 5 vai ter um aumento nos eosinófilos, e mais recentemente foi-se descoberto que tem uma resposta TH1 também, numa forma mais crônica, porém ainda não se sabe o porquê, porquê que isso ocorre, né? Pode passar. De diagnósticos diferenciais, o que você tem que considerar? Por vezes pode ser para o médico numa UBS, pode ser difícil de diferenciar de uma dermatite seborreica. Também você precisa considerar eczema discoide e dermatite de contato. Próximo slide. A escabiose, ela vai estar presente principalmente quando você não consegue encontrar uma lesão no corpo e vai ter um prurido muito intenso, só que sem lesões na pele. Você precisa considerar também linfoma de células T, deficiência de zinco, síndrome de Netterton e algumas deficiências imunes. Com isso, eu chamo a atenção para uma síndrome de hiper-IgE. Próximo. O tratamento dessa criança. A base de tudo vai ser você informar a família e educar essa família. Geralmente, quando a criança é pequena, pode ser que a família dê muitos banhos na criança, passe muitos sabonetes, vai acabar ressecando a pele, o que incomoda mais e vai causar mais prurido, né? Essa pele ressecada, a xerose, vai aumentar o prurido. Outra coisa seria evitar irritantes e alérgenos. Qualquer coisa conhecida que cause essa reação deve ser evitada nessa criança. A hidratação da pele é muito importante, isso pode ser feito de diversas maneiras, dependendo do grau de ressecamento dessa pele.
desde um hidratante comum até talvez um Bepantol ou algo mais forte depois. Os corticosteroides tópicos são a principal linha de tratamento. Você pode usar a hidrocortisona ou a betametasona. São pomadas tópicas, né? Então, e você pode usar como segunda linha os inibidores da calcineurina, que é o tacrolimus, o principal. Os antihistamínicos podem ser usados algumas vezes, porém, existem relatos de que em algumas pessoas isso pode não funcionar. Dependendo da via de transmissão do prurido, o antihistamínico pode não funcionar tão bem, mas vale a pena tentar. Agentes imunomoduladores, que seria um tratamento sistêmico, né, oral, são em casos mais severos, que o uso da ciclosporina, azotioprina ou até um corticoide sistêmico. Atualmente, mais recentemente, né, no caso, existe também, surgiu a imunoterapia, está sendo mais difundida, e algumas vezes a fototerapia pode ser usada. Eu vou falar agora para vocês um pouco sobre esse nosso outro caso clínico. É um paciente do sexo masculino de 56 anos, branco, casado, queixava-se de presença de múltiplas lesões cutâneas e um prurido de moderado a intenso há mais de 2 anos. O que vocês poderiam pensar? Um paciente com um prurido há mais de 2 anos, sexo masculino, 56 anos. Alguém tem algumas sugestões de diagnósticos diferenciais? Ou quer alguma outra informação? Boa, neoplasia, onde é o prurido, síndromes paraneoplásicas. Pronto, vamos seguir. Então, quando a gente se depara com um caso desse, a gente pode pensar em diversas coisas, né? Então, tem que ver todo o histórico desse paciente. Pode ser uma doença neurológica, pode ser uma doença renal crônica, uma colestase, podem ser reações alérgicas frequentes, uma malignidade, pode ser xerose, doenças infecciosas ou até uma dermatite atópica, mas como o Rafael já falou, se apresenta um pouco mais cedo. Então, para classificar o prurido, o que é que a gente precisa, né? A gente precisa classificar ele temporalmente, se ele vai ser agudo ou crônico. No caso desse nosso paciente, há mais de 2 anos, então já é um prurido crônico mesmo. E as causas, se é um grupo 1, que está na pele doente, uma pele inflamada, se é o grupo 2, que a pele está não inflamada e o prurido é por causa de uma DRC, colestase ou é neuropático, ou o grupo 3, que já são lesões mais graves, crônicas e secundárias. E além disso, a gente tem que ver também a origem desse prurido. Então, em relação à origem, a gente pode ter dermatológico, que dá aqui os exemplos, xerose, dermatite atópica, a própria psoríase, que é bem comum, urticária, infecções cutâneas. Sistêmica, a gente tem a insuficiência renal crônica, doenças hepáticas, distúrbios hematológicos, linfoproliferativos e reações alérgicas. No neurológico, temos a notalgia parestésica, o prurido braquiorradial, a esclerose múltipla, neuralgia pós-herpética e até mesmo acidente vascular cerebral. A psicogênica, que são escoriações psicogênicas, uma infestação delirante, a própria depressão associada à psicose, ansiedade ou outros transtornos psiquiátricos. E a malignidade a gente tem como mais prevalentes associados ao prurido, o linfoma de Hodgkin, a polistemia vera, uma micose fungoide, outras neoplasias hematológicas e um carcinoma gástrico. Aí, aqui, continuando o caso do nosso paciente, né, no exame clínico, ele apresentou lesões maculopapulares e tumorais distribuídas pela superfície corpórea, eram essas lesões aí. Não tinha linfonodomegalia palpável, e em região glútea ele tinha uma lesão única ulcerada de 4 centímetros de diâmetro. E aí, alguém já tem algum outro diagnóstico mais específico? Vamos passando. Então, aí falaram, né, que podia ser uma neoplasia, uma síndrome paraneoplásica, e aí esse senhor, MFT, ele tem um diagnóstico de malignidade há 7 anos, e ele, no caso clínico que a gente pegou, ele foi encaminhado ao departamento de radioterapia da oncologia do Sírio-Libanês em 2009, porque apresentava uma doença refratária às terapêuticas prévias, que foram com fototerapia, mostarda nitrogenada e corticoide tópico.
Ele não tinha alergias, não tinha diabetes, não tinha hipertensão, não tinha doenças renais, nem doenças hepáticas. Então, a gente já começava a excluir esse prurido por outras causas sistêmicas, né? E nos antecedentes familiares não tinha histórico de atopia, nada digno de nota. O principal dele mesmo era essa questão dessa malignidade há 7 anos que foi tratada. E aí, a gente pensa no prurido da doença maligna, né? Esse prurido, ele é generalizado de forma geral e ele está mais associado a doenças hematológicas. Cânceres sólidos, tumores sólidos, eles não têm tanta essa associação com o prurido. E ele pode servir até como um pródromo na apresentação dessa malignidade. E aí pode ocorrer também, como falaram aqui, uma característica de síndrome paraneoplásica, né, doenças de pele paraneoplásicas, como a ceratose seborreica, a acantose nigricante maligna e a dermatomiosite erythrodermia. Então, quando a gente se depara com um caso de prurido, a gente tem que colocar nos nossos diagnósticos diferenciais uma possível malignidade, porque tem essa característica. Alguns estudos mostram que até 5 anos antes de um diagnóstico de uma malignidade mais associada a doenças hematológicas mesmo, o paciente pode vir apresentando esse prurido. Então, aqui, algumas malignidades que cursam com prurido, né, que eu já tinha falado anteriormente e só citado. Então, como a gente viu aqui no linfoma de Hodgkin, 30% dos pacientes, o prurido é um sintoma primário, então é uma coisa bem prevalente. Como eu falei, ele pode surgir até 5 anos antes ou sugerir uma síndrome paraneoplásica, né, associada ao linfoma. Geralmente, no linfoma de Hodgkin, ele é mais em extremidades inferiores e com pior à noite. E pode haver algumas alterações ictiosiformes na pele. Tende a ser mais grave o prurido em pacientes mais velhos e com a gravidade já um pouco acentuada. Aí a policitemia vera é o que chama-se de prurido aquagênico. Esses pacientes, minutos após o banho, eles começam com a sensação de ardor, formigamento, queimação associada ao prurido. E até 2/3 dos pacientes com policitemia vera podem apresentar o prurido. O tórax, as costas, a parte superior do braço medial e as pernas anteriores são os locais mais comuns. Então, a gente já vê aí uma mudança na distribuição, apesar de que esse prurido, ele tende a ser generalizado. A micose fungoide, o prurido é bastante frequente. Tem um tipo específico da micose fungoide. Na síndrome de César e a micose fungoide foliculotrópica são extremamente pruriginosas, então é muito mais frequente ainda. E existem relatos de casos de prurido que precedem o início dos achados cutâneos por alguns anos, assim como o linfoma Hodgkin, a micose fungoide, tem um prurido antigo. Já o carcinoma gástrico, ele é mais os carcinóides gástricos atípicos, que tendem a ser mais pruriginosos, que fazem a síndrome variante do TNE gástrico. E nas outras neoplasias hematológicas, a gente vê pacientes com linfoma não Hodgkin, que podem apresentar prurido, assim como a micose fungoide, né, que é não Hodgkin. Mas existem dados epidemiológicos limitados sobre essa prevalência do sintoma. Outras neoplasias que podem estar associadas ao prurido podem ser a leucemia, sendo mais comum a linfocítica crônica e também o mieloma múltiplo. Então, é um sintoma, de fato, muito presente. E aí, vendo aqui esse quadro das malignidades, já tem alguma ideia sobre o caso do nosso paciente? Um diagnóstico? Já está indo aí. Vamos lá. Então, no nosso paciente MFT, foi realizada a biópsia de lesão cutânea em membro superior direito, cujo anatomo patológico demonstrou tratar-se da neoplasia de células T de difícil classificação, consistente com linfoma de células T periféricas, sem outra especificação. O tumor foi composto por células grandes, com moderado componente de eosinófilos e outros tipos celulares. Esse daqui é basicamente a descrição anatomopatológica do que acontece na micose fungoide aí, que alguém já falou, né? Que é a neoplasia de células T de difícil controle. E aí, uma característica é que ela geralmente se infiltra na derme, nos anexos cutâneos e nas estruturas vasculares.
pode ter positividade para o CD45 e o CD43, e aí é preciso fazer esses exames de tomografia para ver se existe algum acometimento visceral. E ver se também tem atipia celular. Então, aqui, como Larissa aí, que é da Laderme, e também tem essa questão, esse caso em dermato, viu? Quem assistiu as aulas de dermato aí? É uma micose fungoide, né? Coloquei aqui, ó. MFT, o nome do paciente, micose fungoide, que é uma neoplasia de células T. Que é, de fato, um linfoma cutâneo de células T maduras, né? E aí, falando um pouco mais brevemente do nosso diagnóstico da micose fungoide, apesar de ser uma situação bem rara, eu quis trazer, porque a gente pode se deparar em algum momento, né? Então, vai ser um linfoma indolente não Hodgkin de células T que ataca a pele. A causa ainda não é clara, mas existem algumas suspeitas que podem incluir os agentes infecciosos ou algumas anomalias genéticas. O pico da idade, mais ou menos onde a gente viu o paciente do caso, que tinha 56 anos, então entre 55 a 60 anos, mais comum em homens, como o nosso paciente, e negros. A maioria dos pacientes, eles apresentam alterações cutâneas pruriginosas, que podem ter precedido esse período que eles chamam de pré-micótico, que é onde tem esse prurido que pode variar de meses a décadas, então é de longa data. E esse paciente desse caso, especificamente, foi relatado, ele já tinha uma micose fungoide que foi tratada e estava recidindo. As manifestações cutâneas, elas vão ser heterogêneas e vão ter manchas, placas, tumores, eritrodermia, poiquilodermia, pápulas. E as manifestações extracutâneas podem ter linfonodos regionais, pulmões, baço, fígado, trato gastrointestinal e medula óssea. Eita, passou direto. Então, aqui, só para trazer mais um pouco das causas de prurido, né? A gente vai ter as desordens cutâneas, renal, sempre lembrar, hepáticas, hematopoéticas, causas endócrinas também. A diabetes está associada a um pouco de prurido, doenças infecciosas e parasitárias, autoimunes, neurológicas e as psicogênicas. E os diagnósticos, para o diagnóstico da micose fungoide, a gente vai precisar desses critérios aqui, que vão ser necessários 4 pontos, pelo menos. Então, a gente vê a clínica, a histopatologia, a biologia molecular e a imunopatologia. Acaba sendo mais uma coisa específica para quem for tratar, mas aí vai ficar para vocês olharem pelo slide depois, se tiver um pouco mais de curiosidade em relação ao tratamento. E é isso. Gabi perguntou se na leucemia o prurido acontece isolado ou só quando tem lesões infiltrativas. Pelo que eu li, Gabi, ele pode acontecer isolado também como um sintoma de pródromo mesmo da própria leucemia. É um sintoma mais generalizado que pode confundir. Não precisa estar associado às lesões, não. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem para fazer diagnóstico diferencial, porque o prurido, ele, como você mostrou, ele pode ter várias causas, né? Às vezes a gente tem uma condição melhor quando as idades são bem diferentes, como a gente viu aí no caso da dermatite atópica, que acomete mais crianças, mais jovens, mas também pode acometer o idoso, né? E quando a gente chega no idoso, a gente já tem outras doenças que têm um predomínio maior, né? São pruridos mais sistêmicos, são pruridos ligados a doenças, né, linfoproliferativas, como vocês mostraram, e muitas vezes a gente não tem essa lesão típica, né? Às vezes o paciente começa só com prurido mesmo, então assim, no idoso, prurido, né, e prurido quando vem acompanhado de lesões, de eritrodermia, a gente tem que ficar de olho aberto. Neoplasia, a gente tem que investigar bem nesses pacientes. Eu já tive casos de pacientes que foi encaminhado, né, porque o idoso, ele tem um grande
Quer dizer, eu não sei se está na hora de comentar já. Eu fiquei calada lá na DA, sem saber para que lado ia, mas já que houve essa pergunta, né, o idoso, assim, prurido, urticária no idoso, lesões cutâneas, pruriginosa, para a gente é uma caixinha que a gente tem que investigar muita coisa, mas que neoplasia a gente tem que estar muito atento, né, às vezes o paciente chega para a gente alergista, para investigar uma alergia, também porque o idoso, ele é polifarmácia, né, ele toma vários, né, medicamentos, e quando ele começa com prurido, com lesões cutâneas, o pessoal pensa muito em uma reação a medicamento, né, uma alergia a medicamentos, mas a gente tem que ter esse olhar de pesquisar, de investigar bem se por trás desse prurido, por trás dessas lesões, a gente não tem algo sistêmico, a gente não tem uma neoplasia, né? Pode ser medicamento, sim, é difícil porque eles tomam muitos medicamentos assim que a gente sabe que pode ser causador de uma resposta alérgico ou não, mas que pode dar reação com urticária ou não, que pode dar reação pode apresentar o prurido associado ou não aos quadros cutâneos, né, mas já peguei pacientes que chegaram para investigação de alergia a medicamento, e que era linfoma, que era micose fungoide, e aí vem a importância, né, da gente fazer essa história clínica bem feita, de ver os antecedentes, né, e muitas vezes a gente tem que partir para a biópsia, porque é quem vai dar para a gente o resultado final, né, mas assim, vamos para o próximo caso, depois a gente junta tudo, e aí eu volto a falar da DA, que eu fiquei esperando terminar tudo, mas como teve essa pergunta... Pronto. Ficou faltando dar um detalhezinho, e é bom para vocês linkarem isso com os tratamentos, né, de grande parte dos pruridos. É que aquelas fibras 6, que são 5% delas são relacionadas ao prurido, elas ainda têm uma subdivisão, que são, algumas são sensíveis à histamina e outras que não são sensíveis à histamina. Isso faz com que você trate, por exemplo, um anti-histamínico e dê certo para umas pessoas e para outros não, por exemplo, além de terem aqueles monte de mediadores ali diferentes, né, e tal. Enfim, vamos dar prosseguimento aqui. SPFC, feminina, 70 anos, parda, viúva, mulher, pensionista. Paciente comparece obeso com queixa de prurido generalizado, predominantemente no dorso, durante boa parte do dia, há um mês, sem história prévia de lesões cutâneas. Antecedentes patológicos, ela tem hipertensão há 30 anos, em usina lábreo 40 mg dia, amlodipina 10 mg dia, é uma raiz controlada, segundo o que ela fala. Olha aí para a cara dela, olha a feição dela, ela não gosta muito de médico não. DM2 há 20 anos, compensada com medo de estilo de vida, segundo ela. Rinite alérgica em uso de desclofenamina, odeio esse nome, nas crises. O que passa aí, Jéssica? De SDA exame físico, o que é que você deve focar? Lá no eu vou tentar fazer um link com o Resumex lá, que eu coloquei lá no Instagram. Como é que você deve investigar um caso desse? O que você deve pensar na SDA, o que você deve buscar no exame físico? Um caso como esse, não, todos os casos. Tá, mas... Beleza, mas na ISDA dela, assim, no exame físico. Isso. Pronto. Primeira coisa que você deve procurar no exame físico, ou em qualquer situação de prurido, você deve pensar em ter uma lesão cutânea ou não. Se tiver uma lesão dermatológica primária, né, você vai tentar achar que é um acometimento cutâneo e não um acometimento sistêmico, ou que seja sistêmico, seja na pele. Isso é extremamente importante para vocês pensarem. Se vocês olharem e não virem uma lesão primária, virem uma lesão secundária,
tipo, tem uma xerosezinha leve, ou escoriações, algo do tipo. Não vi uma pápula, não vi nenhuma pápula, nem vi nenhuma placa, uma mácula, puxa, eu não vi nada do tipo assim, então você vai tentar pensar que é algo mais sistêmico, algo que não é dermatológico. Uma coisa importante é a gente ver se aquela lesão é primária da pele, como você está falando, ou se é consequência já do prurido, da escoriação, né? Da escoriação, se ela é primária ou se ela é secundária. Pronto. Pensando um pouquinho aí sobre a história dela, se é uma paciente de 70 anos, uma mulher, ela é viúva, ela está com essa coceira há um mês, ela não gosta muito de médico, mas se ela vê um médico é porque ela acha que é uma coisa importante, ela estava precisando mesmo. Mas, de todo modo, você não pode, quando está falando de prurido e é idoso, você deve pensar em outras causas também. Farmacológica tem pouco medicamento, mas pode ser um distúrbio psiquiátrico, por exemplo, algo do tipo. Então, você tem que explorar um pouco mais essa história. Eu quis achar uma coisa bem assim, porque eu não queria dar dica para vocês, eu queria que vocês lembrassem do que a gente botou lá no Resumex. Então, da ISDA, você ia ter que explorar essas coisas. Pode passar isso. O exame físico dela, quando você fez, deu 138/95, os membros inferiores estavam lateral até texto distal, 2 cruzes em 4, cacis positivo. Na pele, você notou que ela tem um pouquinho de xerose em cotovelos e algumas escoriações difusas no corpo. Então, o que é que você passa, Jéssica? O que é que você conclui com isso? Nem vale, mas não é um distúrbio primário da pele. Você deveria pensar assim. Então, você tem que começar uma investigação. Passa aí, Jéssica. Pronto. Exames complementares. O que é que a gente deve pedir? Óbvio que você, a partir desse momento, você iria fazer uma história mais bem detalhada, né? Não seria essa história esdrúxula aí. Você ia fazer uma história bem detalhada, exame físico, considero que foi bem detalhado e tal. E você chegou ao ponto de, eu não tenho mais nenhuma informação, eu vou ter que ir para exames complementares. Quais são os exames complementares que você iria pedir? Show, galera. Show. Pode passar, Jéssica. Pronto. Essas referências, tudo que eu tô falando aqui vem do UpToDate. Ele fala para você pesquisar um raio-x, isso é independentemente da doença, da idade do paciente, enfim, não tem nada, é para prurido. Você pede um raio-x de tórax, você tem que descartar uma malignidade, uma adenopatia, algo do tipo ali, porque tem muita doença sistêmica que dá isso. Pede uma função renal, a lens hepática, para ver como é que o paciente está. Pede TSH, porque distúrbios hipertireoidismo e hipotireoidismo podem gerar prurido. Pede um hemograma, né, linfoma, polistemia vera, enfim, várias doenças podem dar. E pede a função renal também, porque doença renal também dá, doença hepática também dá. Como ela é mulher, né, é importante também, quando estiver avaliando tireoide, pedir autoanticorpos, né, anti-tireoglobulina, anti-TPO, Show, professor. Pronto. Pode passar. Então, você pede e os exames vêm esse aí. Sendo um pouco mais detalhado. Você pediu um raio-x de tórax, tá top o raio-x de tórax. A função hepática, o que é que você vai pedir? A função hepática, o que é padrão, é PGO, TGP, fosfatase alcalina e bilirrubina, né? Você iria olhar tudo aí. Se tem uma colestase, se tem um distúrbio primário hepático, se tem uma coisa apenas não inflamatória, seja apenas uma coisa funcional, você consegue ver, TSH tá aí bonitinho. Enfim, o que vocês pensam para essa paciente aí? Agora eu quero já vocês falando de etiologias. Show, galera. É para pensar assim mesmo. A parte hepática tem algumas alterações. A bilirrubina está um pouquinho elevada e a albumina está um pouquinho diminuída. Isso é uma questão funcional, uma questão que um processo inflamatório vai gerar, né? A BRC, ela envolve muita substância aí que pode agredir um pouquinho o fígado, ele perder um pouquinho de função. TSH está de boas, hemoglobina, né? Hemograma. A hemograma está um pouquinho anêmica,
mas não é nada que te preocupe tanto. Mesmo assim, de onde eu tirei um caso para fazer essa síntese, o pessoal chegou a tratar com eritropoetina, mas não botei para isso não, e não são exatamente esses valores aí. A leucocitose é uma coisa comum na DRC, dá até uma leucocitose um pouquinho maior, mais acentuada. Isso. Dá até uma leucocitose um pouquinho mais acentuada. A função renal dele está bem importante aí. Coloquei essa ureia acima de 80 porque na grande maioria das situações é daí que vai vir o prurido. Uhum. A creatinina dela chega a dar uma taxa de filtração glomerular ali do DRC estágio 4, em torno de 28, se não me engano. Enfim, você iria ter que passar essa paciente para o nefro para dar o segmento aí e ver como é que vai analisar. Então, uma paciente que ela tinha uma dificuldade de segmento, ela não gostava muito de médico, ela veio para você dizendo que estava tudo em ordem e tal, só estava com esse probleminha aí um mês, e quando você vai investigar, não é bem assim. Pode passar. Tratamento de prurido. A gente trata a causa, por motivos óbvios, mas quando isso não é viável ou quando vai demorar muito tempo, a gente tenta outras alternativas. Esse segundo ponto, a eliminação de fatores agravantes, você sempre vai fazer. Então, você sempre vai tentar algumas medidas lá, é como se fosse uma mudança de estilo de vida. Ou passar gelo em algumas coisas que vai passar gelo no processo inflamatório para poder amenizar a dor, por exemplo, algo do tipo. Eu vou mostrar aqui. E terapias farmacológicas antipruriginosas, que é o que a gente discute, vem discutindo, e, enfim, e a professora pode até falar mais para a gente. Pode passar, para dizer o sintoma. O que seriam essas técnicas aí para poder eliminar os fatores agravantes? Hidratar bem a pele, então passa hidratante para o paciente, manda ele hidratar sempre, porque isso reduz xerose, você reduz a sensibilização lá daquelas fibras que eu falei, fibras C. Um ambiente sempre frio, às vezes tem paciente que não gosta do frio, que sente mais prurido no frio, é mais raro, mas tem, gosta mais de calor, tem essas variações. Prevenção contra irritantes de pele, alérgenos, xerose aí que eu falei, várias coisas. Redução de estresse, intervenções físicas, pode passar. Tipo, o ato mesmo de impedir que ele... Esse aqui é interessante. Volta. Pode voltar, interessante. Tá passando. Esse aqui é interessante. Como assim intervenções físicas? Como assim reduzir o impacto? Paciente, você pode, sei lá, amarrar, botar uma luva, tentar alguma forma ali de fazer com que ele não se coce. Ele não coce. Pode passar. É uma técnica de barreira mesmo. E o terceiro ponto, terapias farmacológicas e antipruriginosas para reduzir os sintomas. Temos muitas terapias para poder tratar esse tipo de paciente. Temos muita terapia para tratar esse tipo de paciente, tem muita coisa diferente, só que isso aqui é para todos os pacientes, é um tratamento top, mas para DRC a gente não tem tanta coisa assim. A gente não tem certeza ainda do que deve colocar, mas os estudos estão surgindo e a gente está chegando a algumas conclusões. Otimizar os parâmetros do paciente, otimizar a DRC, tratar, enfim, mandou para o NEF, fazer o que você pode. Fazer analgesia tópica por 4 semanas, passa aí. Qual escolher? Qual droga escolher? Você pode usar essa pramoxina aí, que é mais indicada para DRC, só que, sinceramente, eu não sei o quanto isso é factível aqui no Brasil. Não sei de preço, não sei de disponibilidade, acho que a professora poderia comentar depois. Capsaicina é mais disponível, creio eu. E, comparando, não vi nem falando sobre pramoxina no local onde eu vi um caso, mas a pramoxina é a melhor droga lá, segundo o UpToDate. Pode falar, professor? Não, a gente dispõe mais da capsaicina. Né? Pronto, pode passar, Jéssica. Aí estão as terapias sistêmicas, né? O que a gente pode fazer para essa paciente, caso ela não melhore com aquilo. Pode passar. Passou? Pronto. Antihistamínicos a gente pode tentar, vai que são filhos sensíveis à histamina. A gente pode tentar isso durante 2 semanas e geralmente isso aí resolve. Só que se tiver com uma uremia um pouquinho mais acentuada, deve ser um pouquinho mais alongada e tal, não vai dar muito certo. Aí você vai ter que passar para a 4ª terapia. Pode passar.
que seria essas drogas aí, que estão mais relacionadas à doença mesmo. Como assim? O que é que gera o prurido na DRC? DRC você tem 3 hipóteses, né? A primeira hipótese seria imunogênica, estaria mais relacionado à parte imunológica mesmo, não diz qual anticorpo tal que está atacando, etc, não. A segunda seria uma inversão desses receptores opioides aí, em que os MIs, eles acabariam ficando com uma quantidade bem maior do que esses receptores kappa. Tanto é que, aí quando você vai tratar para DRC, você pode utilizar um antagonista do receptor Mi, por exemplo, ou uma combinação deles, um que seja agonista kappa e antagonista Mi. E eu não sei se tem por aqui, no Brasil, acho que não, mas enfim, a professora pode... Aliás, tem, na verdade, estou vendo agora. Mas são drogas que trazem efeitos adversos bem importantes, né? E, por último, se você tratou aí, por exemplo, um antihistamínico que não deu certo, viu-se que a melhor droga seria utilizar um anticonvulsivante, uma gabapentina ou uma pregabalina. São as drogas mais efetivas que o UpToDate elencou lá. Então, imunogênica, inversão dos receptores aí, opioides, e a outra é mista, né? Isso, e a outra é mista, também relacionada um pouco à histamina. Pronto, pode passar? Pronto, pessoal, era isso aí. Alguma dúvida aí? Ok, então eu estou pertinho de sair, deixa eu fazer alguns comentários. Parabéns, gente. Depois, Rafael, você devia ter me mandado o que estava lá aí no Instagram que vocês falaram, para eu ter dado uma geral, mas assim, muito interessante, prurido. Prurido é um prurido para a gente. É uma investigação, e quando o paciente tem um prurido crônico, é um paciente que já vem para a gente desesperado, é aquele paciente que mesmo o prurido dele não seja de causa psicológica, né, psicogênica, ele já vem com o psicológico dele comprometido. Então, assim, na criança, né, a dermatite atópica, ela é uma doença hoje muito complexa, né, a dermatite atópica é como vocês falaram, né, ela hoje não é mais só uma doença inflamatória do tipo T2, né, ela envolve também uma resposta do tipo T1, e assim, ela tem um quadro, né, que a criança, ela tem aquele comprometimento cutâneo. Uma criança que tem dermatite atópica grave é uma criança que dá dó, porque ela se coça o tempo inteiro, que vocês falaram, acho que foi agora no último caso, né, que vocês falaram por luva e empreender, muitas vezes a gente tem que fazer isso com a criança, né, porque a ADA, o prurido, às vezes é muito intenso, e é uma criança que ela não para de se coçar, ela não para e ela termina fazendo muitas escarificações. Então, assim, o tratamento, o antihistamínico não tem uma resposta boa na DA, né, é feito, mas, assim, a gente não tem a resposta que a gente tem, por exemplo, na urticária, né, na DA, como vocês mostraram, ela tem uma evolução, a dermatite atópica é uma das doenças alérgicas, né, que aparece bem no início da vida, as alergias que mais acometem as crianças no primeiro ano de vida são dermatite atópica e alergia alimentar, né, mas principalmente ao leite de vaca, né, e a dermatite atópica no bebê, ela pode vir um pouco diferente, mas geralmente ela vem do jeito que vocês mostraram aí a foto, né, acomete a região malar, a bochechinha, né, a face, e depois a gente vai vendo que ela vai acometendo mais as dobras, as pregas cubitais, e a DA, ela pode acometer o indivíduo desde a infância até a vida adulta, até o próprio idoso. Mas, assim, quando a gente observa, 50% das crianças já desenvolve dermatite atópica no primeiro ano de vida, e 85% até 5 anos, né, e muitas vezes ela está dentro do que a gente chama de marcha atópica,
né, onde a gente tem no início aí do primeiro ano a alergia ao leite de vaca, a proteína do leite, a dermatite atópica, a asma e a rinite, né? Não se segue obrigatoriamente essa linha. Dermatite atópica, ela se tornou tão complexa que hoje a gente tem, né, eventos só voltados para a dermatite atópica. E, assim, como eu falei, nem sempre o prurido vai ter uma boa resposta ao antihistamínico. Hoje já não é nem a primeira indicação, né? A pele desses pacientes são peles xeróticas, né? Como vocês mostraram, é observado mutações no gene da filagrina, onde a gente perde aquela integridade de barreira, o que favorece não só a entrada de alérgenos, mas a entrada também de micro-organismos, né? A gente tem aí os casos, como vocês mostraram, associados à infecção, né? Principalmente por estáfilos, e às vezes também a gente tem que ter cuidado em pacientes com malacésia, né? Que o fungo também pode piorar o quadro da dermatite atópica, e a gente pode, às vezes é mais difícil ainda a gente identificar não só a criança, mas o adolescente, o adulto, que tem a associação da DA, né, da dermatite atópica, com a dermatite de contato. Então, muitas vezes, a resposta inflamatória, aquela pele lesada, né, ela fica mais exposta para a penetração de novos alérgenos, e o paciente pode desenvolver também uma dermatite de contato associada àquela dermatite atópica. Nos tratamentos, né, vocês falaram, a hidratação é fundamental, né, uma criança, a gente tem que evitar água quente, a temperatura, a água quente, ela deixa a pele mais seca, né, mais xerótica, ela estimula o prurido, ela é vasodilatadora, né, então favorece mais o prurido. Então, o banho tem que ser um banho curto, né, não se esfregar a pele. Então a gente tem que avisar para a mãe que quando for enxugar o bebê, quando for enxugar a criança, encoste a toalha, mas não esfrega a pele, porque isso ajuda a escarificar e estimula o prurido, né? E a hidratação tem que ser constante. A hidratação é o ponto, é o mais barato, é o mais simples e é o fundamental numa dermatite atópica, né? E tem que ser feito assim após o banho mesmo, porque se a gente deixar a água do corpo secar, ela evapora e ela leva água com ela, né? Então, a gente tem que fazer essa hidratação no próprio, eu sempre aconselho a mãe deixar o hidratante lá no banheiro, terminou o banho, já dá um banho de hidratante, né? Existe uma discussão hoje grande, né, de associação da dermatite atópica com a alergia alimentar, porque você pode se sensibilizar a um alimento via pele. Então, assim, é importante, né, que a mãe de uma criança, de um filho com dermatite atópica, quando for passar o hidratante, tá com a mão limpa, evitar de estar pegando em alimentos, porque você pode pegar no trigo, né, essa pele está xerótica, essa pele está inflamada, e você termina sensibilizando a criança, né, ao alimento por via cutânea. Então, é fundamental a hidratação, e essa hidratação tem que ser feita, assim, com cuidado, né? Muitas vezes a gente tem os chamados os wraps, né, onde a gente umidifica algodão, onde a gente faz uma hidratação brava, às vezes até associa com um pouco de corticoide, mas muitas vezes o fundamental aí é o hidratante, umidifica o algodão e envolve a criança embaixo de algo seco, né, para tentar controlar essa hidratação, e muitas vezes é isso, colocar luvas, e às vezes até tentar de madrugada prender um pouco, dependendo da criança, né, para evitar esse prurido. Então, uma novidade que a gente tem hoje no tratamento da dermatite atópica, porque nos casos graves,
né? Muitas vezes a criança precisa de acompanhamento com psiquiátrico, com psicólogo, e muitas vezes ela não responde aos imunomoduladores que a gente tem, né? Então, também tem os efeitos colaterais, e o que está tendo boa resposta hoje nesses casos leves, moderada, graves, o que a gente está no auge agora são os imunobiológicos, né? Vocês viram que tem importância aí a IL-4 e a IL-13, que vão levar à produção de IgE, e hoje a gente tem imunobiológico como o dupilumab, que ele ele é um anticorpo antirreceptor de IL-4, antirreceptor de IL-13, então ele bloqueia tanto a IL-4 como a IL-13, e o que a gente tem visto, assim, são resultados muito positivos, né? Só que aí a gente tem que partir para aquela medicina realmente baseada em evidência não, baseada no endótipo e fenótipo, em evidência, lógico, mas aí vem a medicina personalizada, né? Mas está sendo uma grande esperança para a gente que tem pacientes com dermatite atópica grave, porque não é fácil tratar, né? E os imunobiológicos estão dando resultados, né, bons resultados. Esses pacientes geralmente podem apresentar, como vocês mostraram, eosinofilia no hemograma, mas nem sempre é obrigado, tá? Geralmente, dentro dos pacientes alérgicos, aqueles que a gente vê que mais tem eosinofilia, realmente é o da dermatite atópica, mas isso é variável de paciente para paciente. Já está chegando minha hora, mas assim, é complexo, né? No idoso a gente já viu que tem coisas diferentes. Eu falei, o idoso, ele é polifarmacêutico, né? A idosa que com uma doença renal crônica não estava tomando tanto medicamento, mas ela estava tomando inibidor de ECA, né? E aí o prurido pode ser desencadeado por inibidor de ECA. O inibidor de ECA também leva a angedema, acho que a Genô viu lá no ambulatório, né? Angedema hereditário. E, assim, é um diferencial que a gente tem, que o angedema hereditário não tem o prurido típico, né? Mas o paciente que faz uso de inibidor de ECA, a gente tem ele pode também apresentar prurido, ele pode apresentar angedema, ele pode apresentar só prurido ou só angedema, principalmente de face. Então, assim, eu achei muito interessante, apesar da gente não se ligar muito, mas prurido, ele é muito complexo, né? E a gente tem que saber as bases, né? Investigar. Ele pode estar envolvido com doenças, como a gente viu, dermatológicas, ele pode estar envolvido com doenças sistêmicas, e aí a gente tem as doenças inflamatórias crônicas, a gente tem as doenças autoinflamatórias, urticária crônica, urticária crônica idiopática, hoje ela está dentro de uma doença autoinflamatória também, né? A gente tem as doenças autoimunes, a gente tem diversas doenças crônicas. Então, assim, é um mundo, mas é importante a gente começar a identificar se é agudo, se é crônico, se é localizado, se é sistêmico, né, se a lesão cutânea, se ela é primária, se ela é secundária, e daí partir para toda a história, ver antecedentes pessoais, antecedentes atópicos, né, para que a gente possa afastar um prurido, né, que seja ligado realmente a uma atopia ou não, né. O exame físico também é fundamental, o psicológico do paciente. São pacientes, a gente vê que a criança que tem dermatite atópica é aquela criança ansiosa já de base, né, e o prurido, é o que eu falei, muitos pacientes têm esse comprometimento psicológico, mesmo quando não é a causa base. Então, assim,
Depois, se vocês quiserem, quer dizer, vocês têm um tema de cada vez, né? Mas a gente pode futuramente fazer coisas mais específicas, mas eu queria dar os parabéns, né? E da próxima vez eu já venho mais ou menos sem, sabendo como é que a coisa acontece e a gente discute melhor e também meu tempo, que eu já estou atrasada para outra, gente. Obrigado por terem me convidado e eu estou à disposição para as próximas, tá bom? Obrigada, professora. Foi ótima a participação. É um tema que, de fato, é muito amplo e a gente tem contatos, assim, poucos, né? É uma coisa mais que não pensa tanto em todos os diagnósticos diferenciais. Muito obrigada. Tchau. O pessoal está amando Obrigado, os ambulatórios. Que bom! Sejam bem-vindos. Obrigado, professora, foi excelente. Realmente os ambulatórios estão muito bons. Obrigada. Muito obrigado, professora. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Alguém tem alguma pergunta aí? Acho que não, né? Pois beleza, show, cheiro. Gabi tem uma pergunta? SPFC São Paulo Futebol Clube. Tchau. Tchau, boa noite.